Revista Justiça. Debate. Na última sexta-feira, o mundo sofreu a chamada pane digital ou apagão cibernético, que, de acordo com a Microsoft, afetou mais de 8 milhões e meio de equipamentos. Afinal, o que ocorreu de fato? O que já foi apurado? O que esse episódio nos deixa de lição ou lições? Vamos debater esse tema agora com o advogado. Ele é mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional e professor universitário Franquinet Santa Cruz. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, professor Gondim. Prazer estar aqui para debatermos esse tema. Também está conosco o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, com atuação nas áreas de segurança em redes, da informação e também cibernética há mais de 25 anos, professor João Gondim. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor, professor. Bom dia, obrigado. Vamos lá, doutor Franquinet, fazer uma introdução para o nosso ouvinte. Afinal, o que aconteceu na última sexta-feira? Sérgio, basicamente, em termos muito gerais, foi um procedimento de atualização de um software que gerou um conflito, né, com esse software com o Windows, e esse conflito gerou a tela azul. Então, em termos muito gerais, é isso, que eu diria que não se trata de um apagão cibernético, né, porque a internet continuou funcionando e todos nós provavelmente fomos informados por isso por meio da internet. Foi um evento específico que atingiu milhões de máquinas, mas que não poderíamos caracterizar como um apagão da internet. Professor João Gondim, vamos lá também. O que aconteceu na última sexta-feira? Bom, como o Frank já antecipou, teve essa falha que foi causada por uma atualização de um software de segurança, ou seja, ele já era um software de atividade de missão crítica associada em cima do próprio Windows, ou seja, ele fazia algo que está lá para evitar que coisas desse tipo acontecessem e acabou provocando. Tá? 8 milhões e meio de máquinas. Sim. Eu só queria frisar que isso é menos de 1% da base instalada do Windows, ou seja, poderia ter sido muito pior do que foi. E essencialmente, a gente talvez tenha que remontar um pouco de como é que essas coisas funcionam no contexto da máquina, para a gente tentar entender melhor. Então, o Windows, vamos começar pelo Windows. O Windows é um sistema operacional. O que é o sistema operacional? É um programa, um software como outro, qualquer, mas ele tem uma missão muito específica. Ele gerencia os recursos computacionais da máquina. Então, você tem lá seu computador, tem sua CPU, sua memória, eu ia dizer disco rígido, mas talvez seja melhor dizer disco de estado sólido, né? Seu SSD, seus periféricos, então toda a parte que fala com som, imagem, câmera, essas coisas todas. E você tem esse programa que gerencia como você vai usar esses recursos. E quando eu digo usar os recursos, é o programa que entra para usar o processamento da CPU, usar a memória e faz esse escalonamento de quem vai utilizar quando. Bom, há muito tempo atrás, como é que esses programas, no início da computação, como é que isso aí funcionava? Você tinha um programa que chegava na máquina, tomava conta de tudo e ele ia, sem grandes separações, colocando na fila quem vai funcionar, tá? Quem vai usar o processamento. Já uns 40, 50 anos atrás, o pessoal, até pela necessidade de fazer com que esse programa fosse interoperável, portável, você começa com o conceito de separar em 2 níveis, tá certo? Então você tem um nível que realmente senta em cima dos recursos da máquina e depende daquele hardware, e em cima disso você constrói uma camada para chamar as aplicações que vão rodar. Então, e esse núcleo, que a gente chama de kernel, ele fica lá e é ele quem cuida é como se fosse o sistema nervoso vegetativo, o sistema nervoso autônomo. Você não precisa se preocupar com o que é que está acontecendo, ele toma as decisões e isso é transparente. E aí você, quando chama lá o seu editor de texto, a coisa vai, ele entra, passa e ele gerencia quem vai ter o tempinho de máquina. Bom, isso aí te garantiria uma separação para que uma coisa que aconteça num aplicativo em cima não tenha consequências além dele mesmo. Então vocês vão dizer, como é que isso aconteceu?
Bom, o software de segurança aí vamos lá, o software de segurança precisa ter, não necessariamente a gente esperaria que ele rodasse como aplicação, mas ele precisa ver coisas que estão no nível de kernel, no nível mais profundo da máquina. Então, por exemplo, atividade de rede, chamadas de sistema, coisas de mais baixo nível, tá? E ele precisa então se comunicar com coisas que estão lá no kernel da máquina, desse núcleo da máquina. E aí que começa o problema, porque ele vai ter muito, muito poder. O que foi que aconteceu aqui? Esse software, o CrowdStrike, ele realmente monitora uma série de parâmetros para poder decidir se está acontecendo alguma ameaça do ponto de vista de segurança naquela máquina, naquele host, naquele sistema. Quando ele recebe isso, falando diretamente com o kernel, ele pega essa informação, manda para a central, alguém analisa e diz realmente é uma ameaça, e a assinatura, o padrão disso aqui é esse, vamos mandar de volta para ser detectado não só nela, mas em várias outras. Ok? O que foi que aconteceu? Foi mandado um padrão desse tipo. Quando chegou lá no kernel, ele cometeu um erro lógico. Isso foi o que está lá no relato da CrowdStrike. Tá? O que é que pode ser um erro lógico? Por exemplo, você tem uma área de memória para cada programa. Você agora quer pular para uma área que não é do seu programa. Isso dá uma exceção. Por exemplo. Então, aconteceu algo desse tipo. A gente não tem exatamente o que é que foi as instruções. Tem até versões, né, nos grupos que falam de coisas até meio folclóricas, que a gente não vai colocar aqui, mas em termos de erro, tá? Seria um erro relativamente básico, mas como você não tinha uma contenção, isso aí se espalhou. É bom que se diga que há outros sistemas, e há previsão, inclusive no próprio Windows, de ter mecanismos dessa contenção, para que coisas desse tipo não tenham um efeito tão catastrófico. O que foi que piorou? Como disse o Frank, você teve uma sincronização, porque essa atualização não foi só para a máquina inicial que teria detectado, foi para toda a base, todo mundo. Então você tem um efeito aí de monocultura, quase uma epidemia, né? Fogo do canavial, que foi mais ou menos o que aconteceu. O que há de se dizer aqui é que houve uma reação relativamente rápida por parte da CrowdStrike, a gente tem que dizer isso. Eles refizeram, eles desativaram, conseguiram colocar uma nova atualização em coisa de 1h30, tá? Então foi detectada a situação e houve uma ação, isso a gente tem que dizer que é um tempo relativamente curto. O problema é que 8 milhões de máquinas fazendo ações, quase todas envolvidas em sistemas críticos e dando suporte a sistemas críticos, sistema de missão crítica, aeroporto, transporte e outras coisas mais, mercado financeiro, você tem um efeito que não é trivial. Esse é que é o problema. Foram só as máquinas atualizadas, então, Dr. Frank Nedger, que fizeram a atualização naquela madrugada? A princípio, pelo que tudo indica, né, foram as máquinas que passaram por esse processo de atualização que gerou esse conflito, que o professor João Gondim nos explica, que gerou esse pane, né? E dentro desses cenários de missão crítica que gera essa repercussão tão grande, mas que, como já foi dito pelo professor João Gondim, representa 1% da plataforma instalada de Windows, né? Mas só que estão máquinas que estão rodando em missão crítica e acaba gerando um impacto imenso, porque nós, enquanto sociedade, de forma inevitável, cada vez mais dependemos de dispositivos eletrônicos. Cada um de nós temos no nosso bolso equipamento que talvez, se der um pane, a gente fique relativamente até perdido nos nossos compromissos. Então, essa dependência da sociedade em missões críticas ou não desses sistemas, né, quando ele entra em pane, que poderia ser um pane malicioso, ou quando é um erro operacional da empresa, gera esse impacto imenso. Essa situação que o senhor falou, né? Não tivemos um apagão cibernético, porque a internet continuou sendo utilizada, tivemos as informações pelas redes sociais, por exemplo, mas o senhor acredita que não tivemos um apagão de fato, porque nem todas as máquinas foram atualizadas, então? Eu acho que é porque, assim, nós temos aqui, Sérgio, o professor João Godinho me corrija se estiver incorreto, camadas diferentes, né? Eu diria assim, muito superficialmente, uma camada seria a camada do usuário, que são essas interfaces que nós utilizamos no dia a dia, como o WhatsApp e as redes sociais.
né? E existe uma camada de infraestrutura que faz com que a internet funcione. Isso. A camada que foi afetada foi essa camada superior. A internet que permite que as coisas continuem funcionando, os acessos, ela não foi impactada. Isso não quer dizer que eventualmente não possa existir um ataque massivo direcionado para essa camada, né? E daí meu eterno professor João Gondim pode aprofundar esse tema, que é a área de pesquisa dele, de negação de serviço, mas é esse o ponto, né? A camada que foi afetada foi a camada do usuário, não essa infraestrutura que faz com que a internet opere. Vamos lá, professor. Então podemos dizer que não foi nenhum ataque, então? Vamos lá, vamos começar. Vamos Ou um ensaio de um ataque, né, professor? correndo o risco de entrar num terreno mais da especulação? Também, mas do direito, que eu vou trazendo só, tentando conceituar mais do ponto de vista técnico e tudo, dentro do que a gente entende de cibersegurança. Vamos lá. O que a gente teve foi um incidente. Para virar um ataque, alguém tem que deliberadamente e intencionalmente provocar esse incidente. Tá? Até onde a gente tem notícia, não houve esse elemento de intenção. Eu não estou nem querendo falar de dolo, porque eu deixo para o meu amigo Frank cuidar desse pequeno detalhe. Tá? Mas ao que tudo indica, a gente tem aqui um caso de algo que, digamos assim, estava nas regras do jogo. Você não é nenhum caso de um atacante ou um adversário honesto, porém curioso. Honesto, porém curioso, ele joga pelas regras, mas ele usa as regras de uma forma que ninguém pensou antes. Tá? O que parece ter havido aqui, e aí a gente só especula, quer dizer, e aqui eu estou assumindo que foi detectada uma situação, mandou-se os dados coletados para algum local, esse local processa isso, vê um padrão de ataque, e isso pode envolver seres humanos ou inteligência artificial. Hoje há quase que inteligência artificial, ainda que a inteligência artificial foi quem derivou um padrão, acredito que deveria passar por um escrutínio humano, uma validação, dizer, é isso mesmo, e jogou e mandou-se de volta nos sistemas. Quer dizer, fez esse retorno, e quando se faz, você diz assim, opa, se deu num, vamos mandar para toda a nossa base, ou pelo menos para quem a gente acha que é pertinente, e vamos para frente. Então, o primeiro ponto aqui, e isso é algo que está bem frisado nos relatórios que a gente encontrou, tanto da CrowdStrike, que é a empresa que fornece esse software de segurança, quanto do próprio Windows, é que não se trataria de um ataque cibernético. Ou seja, você não tem esse elemento de intencionalidade, de intenção, de alguém dizer, vou fazer para quebrar mesmo. Tá? Então, a gente teria esse primeiro aspecto. Agora, tirando isso aqui, a gente está falando de um incidente que não foi trivial pela sua abrangência. Tá? A gente vai ter incidentes dessa magnitude. O que eu me lembro agora é do NotPetya, que é de 2018. O que é? O NotPetya foi um malware que atacou sistemas Windows, e ele usava vulnerabilidades que haviam sido vazadas de outros atores, que usavam isso como possíveis vetores para fazerem suas ações, e isso teve uma repercussão enorme, porque também foi ele ia em cima dos servidores, dos controladores de domínio. E, por exemplo, teve aquelas empresas de container, teve empresa que parou totalmente durante alguns dias. O prejuízo é de uma ordem, os números relatados na coisa de entre 40 e 80 bilhões de dólares de prejuízo. Esse incidente, a empresa lá teve uma desvalorização da ordem de uns 10, 11 bilhões de dólares, tá? A flutuação.
Então, o aspecto principal é esse. Tá? Tem uma série de lições que a gente poderia pensar, isso as comunidades já estão vendo. Um é mais ou menos que óbvio, olha, se você vai colocar um acesso desse tipo, vamos ter pelo menos um mecanismo de contenção de danos caso algo muito ruim aconteça, que foi o caso. Então aqui a gente... E tem uma série de outras... Há um questionamento, inclusive, de se dar esse poder todo a um software. Tá? No caso específico aqui, a gente está falando de recursos que, por exemplo, foram liberados pela Microsoft. Houve pressão, por exemplo, da comunidade europeia, porque eles entendiam como uma atitude monopolista da Microsoft resguardar essa informação e usar só para seus aplicativos e não compartilhar para que outras empresas pudessem fazer esse tipo de software. Professor Franchinetti, o senhor conhecia essa CrowdStrike ou ela só ficou conhecida agora com essa pane? E quanto poder que essa empresa tem, né, para provocar esse tipo de incidente? Sérgio, eu já conhecia, porque é uma empresa imensa no segmento de segurança, né, e a comunidade que mexe com segurança acaba conhecendo essas empresas. Mas a grande população só compra o sistema Microsoft e acabou, né? Sérgio, e essa Windows. Questão, assim, tem várias análises possíveis, né? Se me permitir, eu vou fazer assim, duas visões, né? Por favor. Por exemplo, enquanto usuários leigos, vou chamar assim a grande população, é uma tecnologia que nós usamos, o computador, o smartphone, que a gente não precisa conhecer necessariamente tudo que ali funciona. Existem várias coisas ali que funcionam que são necessárias para funcionar. E eu não preciso ter conhecimento. Como eu compro um carro. Eu compro um carro, ele tem vários itens de segurança. Alguns itens de segurança eu consigo não só perceber, mas eu manipulo. Eu tenho que colocar o cinto de segurança. Está ao meu alcance, eu uso isso, né? No outro lado, olha, eu tenho que ter cuidado com os sites que eu vou clicar. Está ao meu alcance. Eu tenho dentro do carro um airbag. Eu sei que está ali, eu não enxergo ele, mas eu sei que ele está. Então, eu instalei o antivírus, eu não estou enxergando ele, mas eu sei que está funcionando. Mas um carro tem outros itens de segurança que mede temperatura, o freio quando você aciona, né? Que são coisas que você espera que funcionem quando você opera. E assim também funciona esses dispositivos tecnológicos, né? Ele tem ali coisas embutidas que são voltadas para a segurança, como, por exemplo, a solução da Counter-Strike e outras soluções, né? Então, o que eu queria dizer com isso é que é esperado que no mundo cada vez mais, vamos dizer assim, com possibilidade de ataques, porque quanto mais nós usamos a internet, todos os recursos, isso traz para nós uma série de benefícios, mas também para os grupos criminosos, seja aqueles que trabalham com o crime de forma, vamos dizer assim, entre aspas, profissional, ou seja, para o aventureiro, também abre oportunidade de ataque, né? Então, é necessário que sistemas tenham essas várias camadas de segurança, inclusive algumas camadas que não são tão visíveis. Então, isso é esperado. O professor João já falou sobre a questão de bons protocolos que tentem limitar o poder desses componentes para que, se houver um comportamento não adequado, não gere um impacto tão grande. Agora, pessoalmente, a mim, assim, fazendo uma análise muito superficial para um outro ponto de vista, o que causa, acho que, alguma surpresa na comunidade é que uma empresa de tamanho, penetração na sociedade, aparentemente tenha falhado em alguns procedimentos básicos de governança. Quando você lança uma versão nova de um software, de uma assinatura, você tem que fazer alguns testes. Essa versão nova, será que ela funciona, mas não afetou a performance? Está funcionando, mas ficou mais lento? Será que realmente ela funciona como é esperado? Será que, ao ser atualizado, não vai gerar uma tela azul? Isso são governanças de TI. Tem vários protocolos para isso. Aparentemente, houve uma falha nessa cadeia de teste do software, né? E, ao ser distribuído, gerou o que aqui estamos conversando. Talvez para complementar rapidamente, essa parte todinha de teste hoje, ela também tem um grau muito amplo de automação, de automatização. Então é meio assim, software verificando se software está funcionando bem. Então é meio que, se esse software verificador tiver alguma pane, a gente vai ter um problema sério. E só para constar, foi o que aconteceu, não sei, acho que faz 1 ou 2 anos, uma pane do Google, que eles fizeram uma avaliação, uma atualização de roteamento, aí já foi infraestrutura mesmo, tá? O software está ok, quando implantaram a atualização, caiu tudo. E aí a gente começa a ter problemas do tipo, o data center está na Califórnia e o pessoal
os centros de decisão estão, sei lá, em Nova York. E aí você tem que mandar uma equipe em loco para chegar lá no prédio e entrar no data center. E o pior, toda a parte de validação e autorização está em outro lugar e não tem rede para chegar lá. Então, praticamente você tem que mandar alguém para arrombar a porta, eu estou aqui já conjecturando, e entrar e fazer basicamente assim um rollback, quer dizer, vamos voltar ao que estava antes para que se restabeleça a situação. Então você foi coisa de umas 4 horas para conseguir chegar no local, e depois mais um tempo para poder entrar, e depois que finalmente entrar, em meia hora resolver a situação. Então temos esse grau de dependência. Isso é um negócio muito complicado, porque quando você começa a ter esse encadeamento de software, verificando software e tudo, mas você tem que ter uma certeza muito grande do que você está fazendo. Tá? E colocar gente no processo acaba sendo algo muito necessário, mas que também tem suas limitações. Tá? Não sei se o último gancho é que quando você adota uma tecnologia, seja ela qual for, você herda toda a superfície de ataque oferecida por essa tecnologia. Tá? Talvez o que cause espanto para todos nós nesse incidente é que não é só a CrowdStrike, que é uma empresa que domina o setor, mas o próprio Windows, que é quase que uma unanimidade como sistema operacional, né? Talvez tirando celulares com Android e o mercado mais de servidores e infraestrutura, é o que o usuário vê no seu dia a dia. A gente vê esses dois grandes atores do mercado passarem por uma situação dessa. Vamos fazer um intervalo nessa nossa conversa sobre a pane digital ocorrida na última sexta-feira com os nossos convidados e já voltamos. Revista Justiça. Debate. Segunda parte do nosso debate, estamos falando sobre o apagão digital. Não vou falar mais apagão cibernético, porque eu já fui corrigido aqui pelo nosso convidado. De acordo com a Microsoft, da última sexta-feira, tivemos mais de 8 milhões e meio de equipamentos parados. Estamos debatendo o que aconteceu, responsabilidades e muito mais com o Dr. Frank Neto Santa Cruz, ele que é advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional e professor universitário. E também está conosco o professor João Gondim, ele que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, com atuação nas áreas de segurança de redes, da informação e cibernética há mais de 25 anos. Dr. Frank Neto, vamos falar de direito do consumidor nessa situação? Afinal, de quem é a responsabilidade por este apagão, por essa pane digital que nós tivemos? É a CrowdStrike? É a Microsoft? Olha, Sérgio, o professor João já falava aqui no intervalo sobre a questão das responsabilidades, né? Você pode, a depender da interpretação e do dano, ter uma cadeia de responsabilidade, né? Porque o direito do consumidor, ele tem essa vertente onde você tem a responsabilidade por equiparação. Então, necessariamente, não é porque a Microsoft não foi ela que distribuiu o software, ela não pode ser responsabilizada. Porque, em alguma medida, isso também aconteceu porque talvez o sistema não tenha certos mecanismos de proteção para que um software não use, vamos dizer assim, de forma leiga, amplamente os recursos, né, gerando esse impacto. Então, isso é um aspecto de responsabilização. O ponto é, se nós pensarmos em responsabilização, não só à luz do nosso ordenamento jurídico, mas até internacional, há espaço e nós já temos instrumentos para poder responsabilizar. Isso é pacífico, eu acho que não tem grande questionamento. Agora, por outro lado, uma coisa que, quando a gente pensa sobre responsabilização, que me preocupa por um aspecto, é a partir de um evento como esse, que inevitavelmente a sociedade como um todo está sujeita, é começar a se propor legislações, né, no sentido de limitar o uso dessas ferramentas. Porque, veja, nós temos várias normas, não normas jurídicas, como ISO, modelos ITIL, modelos de teste de software, que já, eu diria assim, regula tecnicamente a implementação dessas ferramentas. Então, o que me parece que talvez nesse momento, em vez de nós tentarmos pensar que pode surgir daqui a pouco, alguém propondo uma norma que vai buscar uma responsabilização ou engessar muito a indústria, é pensarmos na cultura de fortalecimento das melhores práticas de governança, né? Antes de gastar energia tentando criar novas leis, sendo que o nosso sistema jurídico já tem previsão para poder responsabilizar situações como essa. Professor João Gondim, o que você pode acrescentar nesse ponto sobre responsabilidades? Bom, isso vamos lá, é um debate
que já vem de muito tempo, tá? Se a gente for ver como se colocam essas tecnologias, e se a gente for dar uma olhada em como é que vem, por exemplo, aqueles contratos de uso, né, final para o usuário final, ali tem muito pouca, eu não quero entrar nessa seara, mas tem muito pouca responsabilização, é quase que assim, olha, você usa por sua conta e risco. É isso que vai para o usuário final, tá? Isso é complicado, porque é como o Frank já colocou. Você quando, sei lá, vamos falar de um carro, porque é uma tecnologia que a gente domina melhor, né? Quando vai lá, você tem uma expectativa de que tudo funcione bem, que certas coisas não são sua responsabilidade e que vai tudo funcionar de acordo. Então, essa expectativa do bom funcionamento é básica, tá? Quando a gente pega uma situação dessa, quando a gente tem uma situação desse tipo, o que talvez cause mais surpresa é que os mecanismos que estavam sendo disponibilizados, os riscos associados a ele, eram meio que consenso, inclusive por parte de quem disponibilizava, tá? Havia uma consciência desse tipo, tanto que havia vamos introduzir os mecanismos de contenção e isso foi um dos motivos, por exemplo, que outros sistemas operacionais, na forma de Linux e coisas desse tipo, não tiveram, porque eles já têm esses mecanismos de longa data. Tá? Então, o que talvez fique aqui é a surpresa em que, mesmo havendo um consenso da necessidade de se implementar essas medidas, não se tenham sido implementadas até então. E aí essa questão da responsabilização pode ser um ingrediente a mais na vertente da responsabilização. Entendo, assim, já sem querer entrar, que se havia o risco e não havia sido tratado convenientemente, por razões sei lá de que ordem, se isso não imputaria mais responsabilidade por parte de quem disponibiliza, tá? Eu não esperaria, a brincadeira que eu faço é a seguinte, eu não colocaria certas coisas para minha mãe, que já tem seus 90 anos, porque não é uma questão de etarismo aqui, mas é uma questão da pessoa, é outro mindset em relação ao que outro estado mental do que você vai utilizar de recurso, tá? Aqui mesmo no segmento de tecnologia, de quem está dentro desse, que lida com isso diariamente, você tem vários níveis, tá? Então não se esperaria, mas por exemplo, dentro da comunidade de segurança havia um certo consenso da necessidade desse tipo de mecanismo. Ok? O que podemos perceber então, Dr. Frank Ned, é que essa empresa CrowdStrike, ela tinha uma carta branca, então detectou alguma coisa, rapidamente já faz a atualização e nem passa por um protocolo para verificação dos testes, se teremos esse problema como tivemos na sexta-feira? Sérgio, assim, apesar de a gente estar nominando a CrowdStrike, né, não é incomum empresas que operam com segurança nessa camada que nós estamos falando, que é uma camada mais profunda dentro do sistema operacional, né, operar com um modelo semelhante a esse. Porque, veja, aqui eu não sei de cabeça os números, talvez o professor João tenha, nós teríamos talvez centenas de novos trójanos por dia. Alguns mais eficientes, alguns menos eficientes. Explica o que é Trojan. O Trojan é um software malicioso que tenta se apoderar do sistema para poder roubar senha, para poder fazer uma transação fraudulenta, hoje em dia muito voltado para as mídias sociais também, né? Então, softwares como esse nós temos centenas ao dia. Só um acréscimo, o Trojan ainda tem um detalhezinho, ele passa por bonzinho. Você quer instalar, você diz, isso aqui é bom, ainda tem ele dá tenta burlar o usuário. E a criatividade dos brasileiros é boa para isso boa. também. O segmento de trojans bancários dizem que aqui os brasileiros têm uma predominância no mercado. Eu acho que também tem outros, porque o nosso sistema bancário é mais informatizado e mais avançado do que outros que tem por aí. Exatamente. Então, nessa linha que o professor João está falando, então nós temos assim centenas de trojans, desses softwares maliciosos, que surgem todos os dias. Então, as empresas que operam na proteção de softwares maliciosos como esse, elas precisam de agilidade, né? Então, muitas vezes, até isso que leva a uma ampla automatização de software, verificando o software.
Porque se você for botar isso numa linha de produção, uma análise humana, você não consegue vencer. Então elas trabalham ali silenciosamente, fazendo análise de centenas de assinaturas de software por dia, atualizando sistemas, né, lançando isso. Então eu diria que não é só a Counter-Strike. Agora, o que me parece que é uma lição muito importante, e daí falando da questão da responsabilidade, das boas práticas, né, é que talvez a sociedade e daí olhar mais profundamente sobre essas responsabilidades dessas empresas. Porque muitas vezes isso inevitavelmente é assim, é uma camada com tantas camadas, né? Porque aqui a gente está falando de algumas camadas do que roda dentro do sistema operacional, que é difícil um legislador conseguir legislar sobre isso. Porque você envolve múltiplos olhares, até mesmo dentro da computação, de vários especialistas diferentes. Um que é especializado em teoria operacional, outro em software malicioso, outro em performance. Eu queria só retomar um ponto aqui do que o Frank falou, que é o seguinte. Realmente há uma necessidade dessa agilidade por parte de quem provê o software de segurança. Tá? Vamos colocar um paralelo. A gente gostaria que, se a gente tivesse como os mecanismos no sistema imunológico são assim, mas a gente gostaria que apareceu um vírus novo, uma doença nova, rapidamente tivesse um tratamento, um remédio, alguma coisa desse tipo, para você não ter esse problema. Tá? Então, esse é mais ou menos o paradigma que a gente poderia colocar. Houve falha na cadeia produtiva, no arranjo produtivo da CrowdStrike? Tudo indica que sim. Então, não estamos tirando a responsabilização dela. Agora, o que causa talvez... Isso poderia ser algo que a gente jamais teria notícia se o mecanismo de contenção tivesse presente no sistema operacional hospedeiro. E é isso que causa mais surpresa. É você não ter algo que já é consenso de pelo menos uma década ou mais em outros sistemas operacionais. Então, o questionamento que fica e aí? É mais ou menos como, vamos colocar aqui um paralelo. Lá na Europa se tem freio ABS obrigatório nos carros desde, sei lá, vou chutar aqui, anos 80, 90. E a gente só foi ter aqui lá nos anos 2000, 2010. Por exemplo, seria algo dessa magnitude. Tá? Aqui piorado, freio é algo tão ruim quanto se der errado. Né? Então, mas algo dessa natureza. Então, a gente tem mecanismos já conhecidos que não estavam implementados no sistema operacional hospedeiro. Então, tem uma divisão aí de responsabilidades. Não se exime a CrowdStrike da sua falha, mas ela foi muito piorada no seu efeito por falta desses mecanismos. E agora as pessoas vão ficar com medo, né, de deixar a atualização automática ativada, né, Dr. Frank? Sérgio, eu não sei se eu tenho dúvida com isso, porque existe uma coisa assim da sociedade do cansaço, né? As pessoas, elas... Do cansaço ou da preguiça. Ou da preguiça, né? Porque, veja, ao mesmo tempo que tudo isso gera em todos nós um receio de ter um sistema crítico impactado, por outro lado, essa questão que nós estamos conversando anteriormente. Existem tantas novas ameaças que surgem todos os dias que o fato de você não deixar alguns processos rodarem de forma automatizada, você pode aumentar a sua vulnerabilidade. Quer dizer, com medo de que aquela atualização gere uma pane, ao não fazer isso de forma automática, em virtude da quantidade de novas ameaças que surgem, você pode se expor cada vez mais, principalmente quando nós falamos de sistemas críticos, né? Então, o que eu acho que talvez agora o que as empresas vão fazer é buscar ter uma cautela maior, né? Enfim, e buscar cobrar dessas empresas que disponibilizam, que nós chamamos aqui de risco de terceiro, porque você tem um negócio, por exemplo, na área de saúde, na área aérea, você vai buscar responsabilizar esse terceiro que você contratou um software para poder minimizar o risco de terceiro. Então, eu acho que talvez as grandes companhias vão ter essa cautela, né, de ficar mais atento ao risco de terceiro. Sim, as imagens que chegaram aqui, principalmente dos aeroportos pelo mundo, né, com a tela azul aparecendo ali, com certeza teremos demandas judiciais cobrando, né, os prejuízos, os atrasos, e é um efeito cascata. Cobra-se da companhia aérea cobra o software, a Microsoft vai cobrar a Counter-Strike. Será que algo nesse sentido, essa cadeia? Essa cadeia vai funcionar, né? Inevitavelmente, quem se sente lesionado busca seus direitos, né, para poder ter um ressarcimento mínimo. Agora, tudo isso
tem um fator negativo e um fator, diria até positivo. O fator negativo é isso que nós estamos vendo aqui, o impacto nas operações. Por outro lado, eu acho que um fator positivo é que permite nós termos um momento de parada e reflexão como esse aqui, para que enquanto sociedade começamos a pensar, e mais do que pensar, eu acho que criar um vocabulário, né? Um vocabulário computacional, compreender que esses dispositivos são importantes nas nossas vidas hoje para tomar decisão, para condução automatizada ou não de decisões, e que precisamos aumentar o nosso nível de atenção a essas coisas todas. Então, uma oportunidade como essa, de avançar na discussão, tendo o professor Gondim, que é um especialista há mais de 20 anos nesse tema, isso é importante para a sociedade, para o debate público. Professor Gondim, o Brasil sofreu pouco, então, os efeitos dessa pane? O mundo sofreu mais? Parece que o mundo sofreu bem mais do que nós aqui. Os relatos aqui são relativamente muito pouco extensos, tá? Incidentes isolados, mas sem a abrangência do que a gente teve, tá? Eu não saberia ter uma explicação. Talvez o óbvio é que talvez a gente aqui não tenha tanta coisa de CrowdStrike rodando de uma forma tão visível quanto tivemos em outros lugares. E ainda tem outra coisa, né? Tem sempre a cultura. Você não conta certas coisas que acontecem, você não divulga, a menos que seja inevitável. Então, a gente muito provavelmente se teve, isso não foi de repercussão, não foi visível, não foi público, tá? Mas a gente tem pouco relato de incidente aqui na nossa... Até pelo fuso horário, você acredita? O fuso horário poderia ser uma explicação, sim. Porque, se a gente for ver, os incidentes começam lá pelo lado mais de Austrália e a China não teve problemas porque eles têm os próprios sistemas. Isso você eles usam o que lá na China? Não é Windows, então? Não, eles... Eu até tinha esse dado, mas parece que eles... Eu não vou dizer que baniram, mas já tomaram a medida de... Eu não diria nem que é banir, eu entendo muito mais como uma visão estratégica de temos que ter o nosso. Enquanto Estado. E aí, e com todas as consequências disso, tanto do investimento e do esforço de desenvolver, quanto também de toda a apropriação tecnológica associada a isso. Tá? Mas isso daria outro debate, como visão estratégica e tudo mais. Vai aparecer sempre alguém dizendo, mas é mais barato comprar de lá. Sim, bem mais barato. Mas você também tem toda uma dependência e não leva a caminhos para você desenvolver seu próprio caminho, sua própria trajetória tecnológica. Mas tudo bem. Tá? Então, aparentemente, se a gente for ver, isso foi detectado, a reação veio com 1h30, tá? E depois foi uma questão de recuperação. Então, a partir dessa 1h30, quem sofreu o update em 1h30 teve o efeito. A partir daí você não tem mais. O procedimento de recuperação em si, os primeiros que eu vi, demandava alguém que sabia tinha que saber o que estava fazendo. Tá certo? Não era simplesmente chega, apaga um arquivo, põe outro. Tá? Tanto que foi aparecer depois um pendrive, a Microsoft fez um programinha que automaticamente, porque você corria o risco de ficar em loops de boot, tá? Dava um erro, ia tentar e ficava aquela telinha, aí vou recuperar e não recuperava. Então eles fizeram esse pendrive que agilizou esse processo, tá? Mas tanto que não se fala mais, parece que a coisa já foi recuperada em nível global. E, Dr. Frank Nerd, esse evento da Microsoft, o que traz de lição para o mundo inteiro? Precisamos desenvolver outros sistemas? O nosso ouvinte, como usuário leigo, ele precisa ter mais do que um sistema dentro da sua máquina? O que podemos dizer para o nosso ouvinte? Sérgio, essa é uma equação complexa, não tem uma resposta simples, mas eu diria que, assim, se nós pensarmos, existem algumas questões importantes. A primeira questão que eu acho que é muito importante, lógico que esse evento é um evento que talvez no primeiro momento tenha alcançado grandes corporações, já falando de grandes sistemas críticos, né? O usuário final, no seu dia a dia, para ele, se ele não perder o voo, talvez não tenha sido impactado. Mas eu acho que uma coisa importante é que na esteira desse incidente, os atacantes identificaram uma oportunidade e começaram a lançar correções, que na verdade a correção é uma vulnerabilidade que abre espaço para novos ataques. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para o usuário final,
se algum dia ele tiver o sistema dele afetado, ele sempre buscar a informação nas fontes confiáveis. Não sair instalando qualquer coisa que ele acha na internet com a promessa... Mas se vem na própria Microsoft, como é que faz então, né? Mas aí, aqui a gente está falando de um erro operacional, né? É que os atacantes, eles aproveitam isso como oportunidade. Porque dá visibilidade, a pessoa está ali desesperada para poder voltar ao sistema operar. Um advogado, por exemplo, ali tem que peticionar, tem um prazo fatal, né? E fala, não, qualquer coisa que ele acha na internet parece que resolve. Né, e começa a instalar coisas, ou seja, eu acho que o ponto importante é sempre buscar as informações nos sites confiáveis, site fornecedor, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, é lamentável falar isso, mas provavelmente nós vamos ter outros eventos como esse, e talvez até mais graves. Né? Existe uma teoria que fala que a pandemia, o isolamento social, ele preparou o mundo para um grande sim, agora sim, apagão, porque milhares de empresas tiveram que do dia para a noite ir para a internet com seus sistemas, mas esse passo que foi dado com sistemas vulneráveis. E esses acessos remotos, você fala também? Exatamente. E é pior, um pouco mais do que isso. Eu conheço empresas que elas partiram para o virtual, se reorganizaram no virtual e não voltaram para o presencial. Para o presencial. Então, empresas de segurança, inclusive, tá? Então, empresa da área de tecnologia, isso é muito mais fácil fazer, até porque é o que viabilizou todas as outras fazerem esse passo para o virtual. Tá? Então, muito provavelmente a gente aumentou nossa dependência tecnológica num nível tal que os próximos incidentes vão ter efeitos de apagão cada vez mais complicados. A gente não está citando aqui, mas quando me veio essa notícia do incidente sexta-feira passada, pelas características, eu disse, isso aqui está com... se fosse um ataque, seria um ataque de cadeia de suprimento de software. Um ataque de cadeia de suprimento de software é o seguinte, do mesmo jeito que você, quando constrói um carro, uma casa, você tem vários fornecedores de vários materiais, de vários componentes, e alguém vai juntando isso aí ao longo do caminho. Suponha que alguém colocou lá uma areia de praia ao invés de uma areia de rio para fazer o cimento e o concreto. Isso vai dar um problema mais para frente. Ou um componente de freio de baixa qualidade vai dar um problema mais para frente. Tá? E a gente já teve incidentes desse tipo. Tá? Um software ligado a funções de segurança, software de monitoramento, que amplamente utilizado, e o pessoal descobriu que esse software tinha uma vulnerabilidade implantada há anos. Tá? E causaram alguns incidentes ano passado, há uns 2-3 anos atrás, eu acho, estou falando do SolarWinds. Né? Então, isso levantou um alerta para todo mundo em relação a essas questões da cadeia de suprimento de software. Que, de certa forma, a gente tem esse elemento aqui. Você tem... aí é meio quem veio primeiro, mas você tem um sistema operacional que provê os recursos, você tem uma aplicação que consome esses recursos do sistema operacional e que, quando algo dá errado, não tinha uma camada de contenção. Essencialmente, o que a gente está falando aqui é algo desse tipo. Tá? Só faltou a intenção para a gente chamar de ataque. O ensaio foi bom, então. O pessoal, eu tenho um grupo, tem alguns alunos que a gente orienta nessa linha de pesquisa da cadeia de suprimento de software, e o consenso no grupo foi, bom, se a gente fosse atacante, a gente já saberia o lugar ideal de onde intervir. Como se a gente, bom, de certa forma, a gente... Então, aqui tem todos os elementos potencializadores de um incidente desse tipo. Um evento sincronizador, um efeito de monocultura, tá? E coisa desse tipo aqui. Eu não queria entrar muito por aí, por esse lado da análise, por motivos óbvios, mas... Para não assustar mesmo, né? Agora, se a gente puder dar uma mensagem mais positiva, não há interesse nenhum dos fornecedores de software em ter incidente desse tipo. Sim. Agora, me espanta talvez a falta de agilidade de incorporar mecanismos desse tipo, tá, em coisas tão
usadas. Eu sei de gente que, por exemplo, esses softwares, acho que se brincar até o próprio CrowdStrike, eles ficam sempre assim, mantém uma, duas versões anteriores e primeiro coloca no cliente, que o estrago é menor, para depois habilitar a versão no servidor. Então, forçar trabalhar sempre um pouco desatualizado, mas aí você se expõe a se aparecer uma ameaça nova, você vai estar sempre um passo atrás. É como se fosse assim, você está com medo do remédio não ser bom, mas você vai se expor mais à doença. Tá? Então é sempre um compromisso de até onde você vai se expor e até onde você vai se arriscar nesse processo. Professor Frank Ned, resumindo então, estamos vulneráveis ainda mesmo assim com os cuidados. E esse evento, o que traz de lição, o que devemos fazer? A possibilidade, por exemplo, de ter um outro sistema operacional na máquina, o chamado Dual Boot, para uma situação de emergência. Explica isso para a gente. Sérgio, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de risco, a gente não tem segurança 100%. Né? Quer dizer, você nunca consegue alcançar uma certeza de 100% de não risco. Mas é fato que, com a maior conectividade, o nível de exposição também aumenta. Quanto mais aplicativos, mais sistemas e mais tudo nós utilizamos, maior são os riscos, né? Então, eu acho que assim, uma grande lição, se eu pensar assim, em termos de país, nós refletirmos enquanto país, igual a gente comentava lá mesmo, a China tem um sistema operacional à parte, próprio dela, uma visão estratégica. Eu não diria que nós chegamos nesse ponto de pensarmos em desenvolver um sistema operacional para o Brasil, mas eu diria que talvez a importância de ter mais recursos para linhas de pesquisa para a segurança, né? Porque isso é essencial para poder criar profissionais que vão desenvolver protocolos, que vão estar preparados para poder responder um incidente, né? Isso é um aspecto. A questão do Dual Boot, que seria você ter dois sistemas operacionais na mesma máquina, né? Eu não sei se seria um bom caminho, porque existem vários sistemas, por exemplo, que rodam numa plataforma que não roda na outra. Exatamente. Então, você pode inicializar outro sistema, mas se você não fez a portabilidade, e, enfim, existem vários possibilidade de portar, você só vai ter um sistema operando, mas talvez os sistemas que você queira rodar, talvez não tenham são incompatíveis. Né? Então, e ainda tem onde estão seus dados para o outro sistema. Ainda vamos supor que o outro rode, mas se tiver na primeira, no que ficou, que não está mais operando, você ainda tem esse problema de onde colocar os dados para que isso, põe na nuvem, aí tem as questões de nuvem, aquela coisa toda. Você fica mais dependente de conectividade, etc. e tal. O próprio Google, ele trabalha, né, com uma plataforma assim, muito baseada na nuvem, né? O seu próprio editor de texto é uma alternativa também, porque hoje nós encontramos até não os notebooks, né, mas justamente só para isso, para utilização em rede. Os Chromebooks, né? Isso. Olha, a gente vem passando por um processo de transformação tão amplo e tão veloz que, inevitavelmente, ainda mais num país com uma desigualdade tão grande como a nossa, é muito fácil você falar, vou colocar meus sistemas rodando em nuvem. E sim, nós temos protocolos, temos boas práticas. O Banco Central, anos atrás, fez uma normativa de como que os bancos podem ou não usar nuvem, quais são os critérios de segurança. Eu não tenho informação suficiente, talvez o senhor João possa me corrigir. Eu diria que nuvem, se bem utilizada, se bem configurada, pode te gerar um bom nível de segurança, reduz custo, é muito mais fácil você manter sistemas e dados em nuvem do que você manter um CPD próprio, que você tem que atualizar software, hardware, manter canais de energia elétrica, né? A nuvem tem uma série de infraestrutura. Agora, por outro lado, eu diria também que a gente tem que pensar quais dados eu vou colocar. Existem talvez certos dados que tem que ter mais cautela. Bom, sem dúvida, a nuvem é uma tecnologia que está aí há, sei lá, 10, 12 anos que já se consolidou. Para pequenos e médios negócios, talvez seja a única opção razoável de ter acesso a serviço de TI de uma forma eficiente em custo e de qualidade, tá? E tem toda uma perspectiva florescente de negócios que só existem porque tem a nuvem. É bom que se diga, tá? Então, a gente tem essa perspectiva. Tá? Mas como, eu não sei se um comentário que a gente ouve muito, né? Então, toda vez que você adota uma tecnologia, você herda a superfície de ataque que ela oferece. Então,
Aí vem essa análise de risco de ver se esses riscos que estão associados a essa superfície de ataque são aceitáveis ou não. Tá? Nuvem com certeza resolve a questão de armazenamento, resolve grande parte da questão de processamento, mas quando você tem dados sensíveis você começa a ter um problema sério de primeiro armazenar e depois como processar. Tá? Mas isso é uma questão que evolui. E tem ainda a dependência de conectividade. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pesada, não pode ser somente custa mais barato e vamos lá. Eu acredito que até as grandes empresas já devem ter falado com o senhor, né, Dr. Frank Ned? O que eu faço, Dr. Frank Ned, para não passar por essa situação? Estamos na mesma situação do consumidor final ou das pessoas normais que fazem a utilização, não tem uma empresa? Sérgio, usuário doméstico, né, melhor dizendo. Eu diria assim, numa gestão de risco, você pode adotar cautelas de diferentes níveis, né? E se olhar assim como puramente uma lente jurídica, a primeira cautela é o contrato, né? A gente tem uma realidade que muitas empresas contratam serviços sem contrato. E daí fica absolutamente vulnerável, porque se esse terceiro falha e você não tem um contrato minimamente regulando ali as responsabilidades, né, você vai ter uma exposição. Então eu diria que juridicamente o primeiro elemento importante é você ter um contrato que vai ali estabelecer responsabilidades, e não só mas garantias, cobrar desse fornecedor terceiro que ele tenha um sistema atualizado, equipes preparadas para poder fazer uma resposta rápida no incidente. Um segundo passo dentro da linha de contrato ainda é o que nós chamamos de due diligence, ou a validação de terceiro, é verificar se o que ele fala que faz no contrato, se realmente ele faz, porque no contrato cabe tudo. Mas eu tenho que agora dar um passo além para verificar se o que ele está falando no contrato, olha, eu tenho aqui uma equipe de resposta a incidente, eu vou realmente me dê evidência de que você tem. Minha equipe está preparada, me dê evidência da formação dessas equipes, né? Então, contratualmente é isso. Agora, tecnicamente, as equipes podem também adotar várias medidas, né, de cautela, para poder reforçar o que eu diria assim, os perímetros de segurança. Mas, eu não quero ser otimista, o fato é que nós temos uma dependência imensa de tecnologia cada vez maior, provavelmente eventos como esse irão surgir outros, talvez até de maior impacto, e é inevitável. O ponto é, nós temos que também pensar na continuidade do negócio e estarmos preparados para poder responder com maior velocidade a esses eventos, né? Não tem como se proteger, né, professor João Godin? Vamos por partes. Eu acho que há medidas de proteção e há formas. O que o Frank está colocando é que essas formas têm que estar adequadas a duas coisas: o perfil de risco que você está disposto ou que você tem que se expor, e o outro é o que inerentemente a tecnologia traz de risco para você, que você não tem como evitar. Então, por exemplo, a questão mesmo aí, o grande problema que eu vejo é você toma às vezes você transfere, olha, botei toda a minha operação lá, eu não queria falar de nuvem, mas vamos supor. Como é que você transfere a responsabilização caso algo dê errado? Porque você vê lá, o cara está dizendo, você está aqui o serviço, agora quando dá errado, fica no mínimo ficam os dedos apontando um para cada lado e, vamos lá, se cai um serviço durante algumas horas, para alguns negócios isso pode ser sair do mercado. Totalmente, tá? Os números, eu tenho um número que é de 92. 92 faz tempo, né? Naquela época a gente não tinha internet, mesmo na Europa, eu estava na Inglaterra, o número que tem lá, os caras dizendo, olha, se saírem os computadores de uma companhia aérea inglesa, se eles caírem durante 3 dias, ela está fora do mercado para sempre. Tá? Então, isso dito por um diretor de pesquisa do fornecedor de tecnologia deles. Tá? Então, a gente hoje, esse tempo diminuiu. Tá? E a gente está vendo aí, mesmo com a reação relativamente rápida de 1h30, e isso foi que evitou certamente evitou que se propagasse além dos 8,5 milhões de máquinas, mas mesmo assim a gente tem um efeito global, a gente não pode dizer de outra forma, certo? E somos reféns, então? Somos, há muito tempo. Há muito tempo.
Somos reféns, mas pegando essa linha do professor João Gould falando, existem várias garantias, né? Porque se nós pegarmos assim, é claro que o impacto é imenso, né? A gente está aí noticiado, estamos aqui conversando sobre isso, mas se nós pensarmos assim, em termos estatísticos, a maioria das vezes dá certo. Exatamente. Do que erro. Né? Talvez o principal ponto é esse, Frank, que vamos retomando ao incidente inicial. A CrowdStrike deve fazer isso várias vezes os softwares lá devem fazer várias vezes por dia. Esse aqui deu errado por algum motivo, que a gente não cabe muito aqui conjecturar, a gente não tem nem como tentar explicar. Agora, ficou piorado porque não havia uma previsão, uma contenção para coisa desse tipo. Então é assim, se a gente pensar em camadas, chegou, por algum motivo faltou uma camada para prever isso, tá? E o pior, uma camada que já está implementada em várias outras situações, tá? Em vários outros sistemas. Esse talvez seja o elemento que deixa a gente mais surpreso. Porque senão seria algo contido, talvez desse numa máquina ou outra, mas o resto continuaria funcionando. Essa que é a ideia. Professor Frank Neri, rapidamente, nosso tempo está acabando. E onde entra a educação digital nesse contexto para ajudar a minimizar um pouco os efeitos dessa situação? É possível? Olha, eu sou defensor que a educação digital é não só necessária, mas cada vez urgente, né? Não só na questão porque você responde um incidente desse, não é só tecnicamente também, né? Você também responde na postura do usuário. Aqui nós estamos falando do incidente que alcançou grandes corporações, né? Agora, se a gente está falando do incidente que ele é direcionado ao usuário final, ele é no seu dia a dia, o advogado, o médico, o dentista, o contador, que precisa do equipamento para poder tocar o seu dia a dia, né? Se fosse nesse público, né? Eu acho que daí a educação digital ela vai preparar essa pessoa para não sair clicando na primeira coisa que acha para tentar resolver, para saber que tem que buscar o recurso na fonte confiável. Isso é um aspecto. Agora, um outro aspecto, talvez o professor João Godinho tenha até mais informação do que eu, lá na SBC, que é a Sociedade Brasileira da Computação, existe uma proposta de um currículo, de uma graduação para a formação de profissionais de segurança da informação. Sim. E isso tudo contribui para tornar a sociedade e o país mais preparado para esses incidentes. Assim, tem alguns currículos, tanto na formação geral em ciência da computação e áreas correlatas, mas eu acho que foi ano passado foram consolidadas pelo menos acho que 2 propostas na linha de formação. Tá? Esse é um debate contínuo na SPC e na própria comunidade de computação no Brasil, a questão da formação e em particular de segurança. Tá? A gente tem essa preocupação e tem um déficit muito grande de profissionais preparados para lidar com a situação dessa. Muito bem, nosso tempo está esgotando. Quero agradecer, partir para as considerações finais. Começo agradecendo ao professor João Godin, ele que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, que não ficou afetada, né, por essa pane, né, professor? Até onde eu sei, não. Minhas máquinas continuaram funcionando, mas e meu amigo, que é o diretor da STI, antigamente do CPD, não me relatou nada acontecendo. Professor também que tem atuação nas áreas de segurança de redes, da informação e cibernética há mais de 25 anos. Obrigado por atender ao nosso convite, professor, e as suas considerações finais. Bom, eu acho que uma das coisas que foi bem enfatizada aqui é a nossa dependência desse tipo de tecnologia. E a gente só pode, apesar do cenário, da gente saber que as coisas poderiam ter sido muito piores e que provavelmente isso aqui vai acontecer novamente, algo nessas proporções, a gente tem a esperança do aprendizado e das lições que levam a isso aí, uma aceleração em implementar esses mecanismos de contenção e coisas desse tipo. E de forma que talvez a gente tenha coisas parecidas, mas que não tão abrangentes, e quando vier algo vai ser um incidente novo para ser tratado. Tá? Muito obrigado, professor. Também agradeço ao Dr. Frank Neri Santa Cruz, advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional, professor universitário. Professor, obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Sérgio, agradeço a oportunidade de diálogo, agradeço a oportunidade de dialogar com o professor.
uma sumidade no assunto. Eu acho que o professor Gondim já resumiu bastante ali as considerações, né, das precauções. Acho que é isso. Nós, enquanto sociedade, temos que estar cada vez mais preparados e conscientes dessa dependência e pensar a segunda via, né? Quer dizer, se eu sou, no final do dia, um advogado, um médico, como já falei, né? Se eu tenho o meu sistema parado, qual que é o meu segundo plano? Se é que é possível ter um segundo plano, porque algumas vezes é uma dependência tão grande que eu tenho que muitas vezes cruzar o braço e aguardar. Mas eu acho que a gente aprende, a sociedade aprende, é um espaço aberto para poder aprendizados e reduzir os riscos, né?